E aí? Preparado para morrer? Fala, meus queridos e queridas, mamães e papais, titios e titias. Aqui quem vos fala é seu amigo Renan Pereira, criador e idealizador do canal O Meu Mundo Azul. Se você já gostou do título e do tema, e se você gostou da abertura desse vídeo, dê o seu joinha, clique no sininho. E aí, preparado para se inscrever? O tema que trataremos hoje é 2 mortes ocasionadas ou causadas pelo autismo. Eu imagino que você esteja curioso para saber o que o Renan vai falar hoje. Se você pensou assim, eu fico feliz, porque eu já estou despertando a sua curiosidade para um assunto que não é tão comum entre as pessoas. A primeira morte causada pelo autismo, ela é destinada a você, pais e mães de autistas. Ou talvez avós de autistas, titios e titias de autistas. Essa é uma morte que te pega sem mesmo você perceber. Essa morte te causa dor, te causa frustração e ela te causa a morte dos seus sonhos. Pais e mães de autistas fazem os seus planos de terem os seus filhos assim como todos os pais. Foi assim comigo e com a minha esposa. Nós desejávamos demais a nossa filha, fazíamos planos e mais planos. Planos tais como: essa menina não vai passar o aperto que eu passei para aprender a falar inglês. Já vou colocar na escolinha logo cedo para ela falar inglês e não passar a raiva que eu passei e a vergonha que eu passei em escola para aprender inglês depois de velho. Não vai não! Ele não vai não! Com certeza o meu filho vai puxar o pai, ele vai ser engenheiro. Contudo, a maioria das gestações das mães dos autistas é uma gestação comum, como de todas as outras mães. Aqueles cuidados que devem ser tomados por mães, né? Tomar ácido fólico, aquelas medições da nuca da criança para saber se tem alguma outra síndrome, como síndrome de Down. E aí depois vem aquele exame de ultrassom para ver se a criança tem todos os dedinhos. E a preocupação são essas as preocupações, né? E aí a criança vai e nasce. E aí aquela alegria, você fica ali eufórico, os seus sonhos realizados. E aí se você teve o privilégio de ter uma condição financeira melhor, você faz o quartinho bonito, compra tudo, você gasta o que tem e o que não tem para dar o de melhor para o seu filho. E aí começa as primeiras semanas, aquela alegria da família e os sonhos crescendo cada vez mais. Nossa, olha como ele é lindo, olha como ela é linda. E com o passar do tempo, começam os problemas comuns de todos os pais. Não sabe por que a criança está chorando, se ela está com fome, se não está, se está sentindo dor, se não está. Você durante a noite vai lá você vai no quartinho do bebê, se ele dorme em quarto longe do seu, e você coloca a mão assim no narizinho para ver se está respirando. Quantos pais não fizeram isso aqui? Aqui ó, eu fiz. E a minha esposa então era o tempo todo. E aí a sua vida vai normalmente, né? E aí a criança começa a fazer as gracinhas, muitas delas começam a falar algumas palavras bem cedinho, fazendo movimentos e aquela coisa toda, e os sonhos cada vez mais aumentando. E aí você começa a fazer um monte de projeto. Nossa, eu vou guardar dinheiro aqui, fazer uma poupancinha para meu filho ou minha filha, porque se ela não passar numa faculdade federal, ela vai ter um dinheiro aí para ser médica, para ela fazer a faculdade dela numa particular. E os seus sonhos vão crescendo, 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 muitas vezes crescendo do tamanho do seu orgulho e do seu preconceito. E aí, um belo dia, você percebe que alguma coisa está diferente com o seu filho. Eu já dei aqui alguns sinais que os autistas têm ou se manifestam em autistas no início, logo na primeira infância. Você percebe que o seu bebê já não olha para você quando você está o amamentando. Você percebe que quando você faz alguma brincadeirinha com ele, ele não repete. Você chama ele pelo nome e ele parece que não tá nem aí. Aí você fala: nossa, será que esse menino é surdo? Aí você pega brinquedinhos assim, fica fazendo barulhinho perto do ouvido dele para ver se ele olha. Às vezes ele tem uma dificuldade motora, você começa a perceber que ele não tá demorando a andar. E aí na hora que vai chegando por volta ali de 1 aninho, o seu sonho começa a ficar meio frustrado por causa de alguns desses sinais. E aí
você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. O marido geralmente vai lá e fala, não, isso não é nada não, você está inventando coisa. É desse jeito que a história acontece. E aí a criança começa a falar e o seu sonho vai e começa a aumentar de novo. Você fala, opa, beleza, agora sim. E aí a criança começa a falar e do nada ela vai e interrompe a fala. Aconteceu comigo desse jeito. E aí começa as suas preocupações a aumentarem e o seu sonho diminuindo cada vez mais. E aí, se você, mãe, trabalhava, você já deixou de trabalhar para cuidar dos seus filhos nos 4 ou 6 primeiros meses, acho que agora é um pouco mais, né? E a maioria das vezes acontece assim, o seu marido continua trabalhando e muitas vezes ele se enfia no trabalho, como aconteceu comigo, e muitas vezes não consegue dar a devida atenção que a sua família merece. E aí o primeiro sonho que começa a ser morto pelo autismo é o sonho das mães. Aquela mãe que trabalhava, que desempenhava o seu papel de mulher guerreira do século XXI, aquela mãe que lutava pelos ideais das igualdades sociais, essa mãe começa a ter os seus sonhos sendo mortos pelo autismo. E a preocupação é tão grande que muitas mães chegam a quase entrar em depressão. Além da depressão pós-parto, que é comum nas mães, você imagina agora você mãe e com a suspeita de que seu filho é autista. Os seus sonhos começam a morrer. E se você não tomar cuidado, você vai definhando, e daqui a pouco você entra numa depressão. E aí você fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E o seu marido continua trabalhando, com a carreira dele, tocando a vida ali. 90% das vezes é assim. Isso quando a situação se agrava e a criança começa a demonstrar sinais mais fortes do autismo. E aí, quando esse autismo se manifesta de forma mais severa, a ponto de uma criança que bater sua cabeça na parede ou se bater no rosto ou se arranhar, muitas vezes o pai abandona essa mãe e esse filho. E aí que você morre de vez. Eu queria falar para você que eu entendo o seu problema. Eu tenho certeza que, igual a você, várias mães estão passando por essa situação. Mas você não pode deixar o seu sonho morrer. Há uma esperança para aqueles que lutam até o fim. Mas não é só esse sonho que são mortos pelo autismo. A sua autoestima, muitas vezes, é afetada. E aí você passa a não se cuidar mais. Você só pensa no seu filho, nos problemas. E aí a morte da sua autoestima é certa. Então citei aqui apenas 2 exemplos de morte causada pelo autismo. Essa morte é muito mais comum nas mães, mas existe aqueles pais também que têm vários de seus sonhos mortos. Às vezes ele pensa ali, agora quando crescer eu vou sair e brincar com meu filho na rua, jogar bola, vou fazer brincadeiras com ele na piscina ou com ela, eu vou levar minha filha para fazer balé. E aí muitas vezes sua filha nem ficar em pé direito ela consegue. E aí os seus sonhos começam a ser mortos também. Você pensa, poxa, agora eu vou me empenhar mais no meu trabalho para que eu possa crescer e dar algo de melhor para minha família. Mas a dor e a dificuldade é tão grande que você já não começa mais a desempenhar tão bem a sua função na empresa e os seus sonhos começam a serem mortos pelo autismo. Essa é a realidade de muitos dos pais de autistas. E aí? Você tem passado por isso? Talvez você não é pai nem mãe de autista, mas você é um avô ou uma avó de autista. E aí aquele seu sonho de ver os seus filhos felizes com o seu netinho, da família reunida, da criança brincando, falando as primeiras palavrinhas. E quando isso não acontece, o seu sonho é morto pelo autismo. Talvez você não é avô, você é uma titia ou um titio. E aí você pensa, você idealiza, nossa, eu vou pegar o meu sobrinho, eu vou sair com ele, vou passear no shopping, vou comprar roupinha. E aí você compra uma roupinha e dá pra ele, ele não consegue nem vestir a roupinha por causa do distúrbio sensorial na parte do tato. E aí, o seu sonho de titia e de titio começa a morrer. Se vocês se encontram nessa situação, passe esse vídeo para mais pessoas que se encontram em situação parecida com essa. E se você gostou
desse vídeo até essa parte, e se você foi comovido por alguma das minhas palavras ou se identificou, vamos lá, eu queria te pedir que você, em gratidão, se inscrevesse aí no canal, deixasse o seu like, clicasse no sininho para você receber aí os próximos vídeos que estão aqui fervilhando na minha cabeça para falar desse assunto tão difícil e ao mesmo tempo tão importante para uma sociedade extremamente preconceituosa como é a nossa. Outro tipo de morte causada pelo autismo. Esse é um tipo de morte que eu desejo para você. Eu desejo que essa morte te pegue devagarinho, que ela venha te destruindo aos poucos, e na hora que você menos perceber, você já estará morto. A morte que eu desejo para você é a morte do seu preconceito. O autismo tem a força de muitas vezes destruir sonhos, mas ele tem a incrível força de destruir preconceito. Uma pessoa que viveu em ambientes de pessoas extremamente humildes, e já frequentei até ambientes de pessoas importantes com um grau de instrução maior, e mesmo assim o meu preconceito total em relação a várias questões que envolvem a sociedade moderna, cito aqui o homossexualismo, o machismo, todas essas questões foram totalmente destruídas e mortas em mim a partir do dia que eu aceitei o autismo da minha filha. Eu entendi que eu não era nada, que eu não era diferente de ninguém, e que pessoas que muitas vezes foram desprezadas por mim, ou pessoas que experimentaram o meu preconceito, me deram lições muito maiores do que religiosos que estavam dentro de uma igreja. A partir de então, quando eu morri, atingido pelo autismo, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu consegui renascer de forma diferente, uma pessoa que não tem mais preconceitos, uma pessoa que luta para ser cada dia melhor, passou a entender que a minha esposa não tem nada diferente de mim, pelo contrário, ela é uma pessoa que, mediante a sociedade extremamente machista, uma cultura extremamente rígida e ríspida em relação às mulheres, muitas vezes justificada pela religiosidade, é uma pessoa que merece muito mais do que sempre recebeu. Mas foi necessário que o autismo entrasse na minha vida para que matasse esse preconceito. Contudo, as duas mortes são escolhas que podemos fazer. Você não pode fugir de ser um pai, mãe, avô, tio de autista, mas você pode escapar de ser morto pelas questões que envolvem o autismo. As questões que matam seus sonhos vai depender muito da sua postura e de como você enxerga a vida e como você pode transformar a sociedade ao seu redor e se transformar com as lições que o autismo pode trazer para você. Se você escolher continuar e não ter os seus sonhos mortos pelo autismo, eu te convido a aceitar a morte que o autismo traz para aqueles que abrem os seus corações para se tornarem pessoas melhores. Essa morte ocasionada pelo autismo traz no seu DNA a pureza, a inocência, o amor incondicional, o amor ao próximo, a tolerância e entender que você não é melhor do que ninguém. Eu desejo para você a morte do seu preconceito e a restauração dos seus sonhos com sua mente mudada para transformar a sociedade em uma sociedade melhor, mais inclusiva, melhor para os seus filhos e para todos os cidadãos que fazem parte da sua comunidade. Se você gostou desse vídeo, indique para alguém que está precisando de ouvir. Fique com Deus e um abraço desse cara que a cada dia mais fica feliz em fazer esses vídeos e está contribuindo para uma sociedade melhor. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus!